Buenas gauchada, nós estamos hoje aqui no Tablado Andaluz e eu tive a oportunidade de conversar com essa lenda viva que é o Índio Guaraci. A história dele está ligada à história das danças tradicionais gaúchas. Ele é um dos professores mais antigos, se não o mais antigo de danças tradicionais, que viajou o Rio Grande e o Brasil inteiro, para você que não conhece, trabalhando com danças tradicionais. Hoje nós estávamos trabalhando no livro de danças gaúchas de salão ali no MTG e viemos até aqui o Tablado para conversar um pouquinho e eu tive essa oportunidade de conversar com ele. Índio, muito obrigado por estar gravando esse vídeo para nós, para o canal. E eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, até para essa gurizada que é mais nova, não conhece os mais antigos, né? Não sabe um pouco dessa história, um pouquinho da sua vivência com relação à dança, com relação ao movimento tradicionalista gaúcho. É uma alegria, Tony, poder me dirigir para essa gurizada imensa que tem no Brasil todo, e essa que tem até uma parte do mundo, tem gente envolvida com dança gaúcha, né? Tanto que a CITG é o órgão internacional do tradicionalismo gaúcho e que tem representante em metade do mundo já. E é uma alegria poder ter essa oportunidade. Acho que tu tem um bárbaro trabalho feito nesse Fala Professor, né? E dirigido principalmente aos envolvidos com a cultura gaúcha e especificamente mais com a dança tradicional. Com a dança de salão também, com certeza, uma não existe sem a outra, vamos combinar, né? Tive o prazer de, lá nos meus 5, 6 anos de idade, entrar no Jardim da Infância e, sem saber ler, eu aprendi a dançar. Foi onde eu comecei, lá em São Pedro do Sul, primeiro no CTG Negrinho do Pastoreio. A professora Terezinha, tem pessoas que a gente nunca esquece na vida, né? A professora Terezinha foi, que, inclusive, quem me deu minha primeira pilcha, minha primeira bombacha. E ao largo do tempo eu fui desenvolvendo trabalho, sempre envolvido com a dança, paralelo aos estudos. E na minha cidade cheguei a dançar nos 3 CTGs, que era o CTG do Colégio, Negrinho do Pastoreio, o Itacoatiá e o Rincão de São Pedro, que eram CTGs lá de São Pedro do Sul, 13ª região tradicionalista hoje. Naquela época não tinha essa divisão, mas hoje a gente sabe disso. Então, para falar de dança, eu ficaria aqui 2 noites, 3 dias falando uma trajetória sobre tudo isso, mas eu prefiro chegar nos pontos principais dessa evolução, né? Eu nunca parei, então são 55 anos envolvidos dentro do tradicionalismo, envolvido sobre todos os aspectos, porque não é só a dança, eu também me envolvi tanto com a parte campeira quanto com a parte esportiva, né? Tendo orientação, primeiro aprendendo, porque primeiro tu tem que sentir na carne para depois poder mostrar. Verdade. Então, se tu não sabe na prática a coisa, tu não tem como avaliar ou analisar o grau de dificuldade de certo movimento, ou mesmo o grau de dificuldade na habilidade de jogar uma bocha, ou de jogar uma ferradura, ou até mesmo de dar um pialo, ou um tiro de laço. E também de um sapateio, de um sarandeio, que tanto o peão quanto a prenda tem suas habilidades e tem coisas que a prática é que mostra. E como que tu vai avaliar esse teu grau de dificuldade? Então, eu aprendi a sarandear e aprendi a sapatear, e hoje eu sei analisar fazendo ambos, né? Muitos anos eu trabalhei ensinando grupos, né? Mesmo quando eu estava dançando na Mirim, lembro uma época, eu estava no Negrinho do Pastoreio, que é onde eu comecei. Eu aprendi a declamar sem saber ler, que a professora ditava o poema, e aí eu decorei o poema, nunca vi a letra dele na frente, que era o poema Negrinho do Pastoreio, que fazia jus ao nome da entidade, né? E aprendi maçanico, pezinho, cana verde, meia canha. Tem versos da meia canha que eu sei até hoje, que eu aprendi de piar. Tinha um verso que era bárbaro, né? Eu tenho um cavalozinho com a lista na barriga, que a garupa ao fim do baile faça a senha, mas não diga. E eu não gostava da menina que eu dançava, que era a Sônia Miller, nunca vou esquecer, mas Sônia Miller. Tenho uma amizade com ela, bárbara, ao largo do tempo, sim, mas na época era coisa de antipatia de criança, né? Daí eu gostava da resposta que ela dava, porque eu não queria dar garupa mesmo, eu tinha que dizer porque era o verso, mas ela dizia assim, né? Tu tem o cavalozinho, com a lista na barriga,
que a garupa faz do fim do baile, faça sem, mas não diga. Aí ela dizia, tu me ofereces garupa mostrando ser delicado, mas tenho medo dos anos, pelo visto é mal domado. Eu digo, que bom que ela não quis. Coisa de piada. Sim, sim. Não, só para lembrar de uma meia canha que eu aprendi com 6, 7 anos. Há bastante tempo. Oh, faz tempo. Então, e depois, ao largo do tempo, nunca parei. Com 12 anos eu já tinha, e eu sempre busquei também a orientação através dos livros, que já que eu aprendi com o professor através dos livros, então já me embasei também por isso. E lá nos meus 12 anos eu ainda dançava na Mirim, já ia dar ensaio para adulto. Eu já estava meio precoce na coisa. Só eu não dançava na adulta, né? Sim, não tinha sim, idade para dançar na adulta. E a gente era obedecido até porque existia mais respeito, né? Antigamente a coisa era mais respeitosa. Hoje a coisa anda meio degringolada por falta de embasamento maior, e a base maior de tudo está na família, está na educação. Quando eu vou dar uma aula, quando eu vou preparar um grupo de dança, a primeira coisa que eu digo, principalmente se for criançada, eu digo, ó, eu não vim aqui educar os filhos de vocês, eu vim aqui orientar. Educação eles vão trazer de berço. Aqui vocês vão receber uma orientação. Tanto que eu nunca me tive enquanto professor, apesar de eu ser professor formado, porque eu me formei na agropecuária, dei aula de técnicas agrícolas, quer dizer, eu tenho uma bagagem, uma formação dentro desse lado, né? Mas não enquanto danças eu me considero um curioso que orienta. Né? Mas o senhor participou de várias pesquisas também, sim, né? Sim. Esteve sempre envolvido com o GTF. Ao largo do tempo, desde o início, quando o GTF ainda era na Sarmento Leite. Aliás, também lá atrás, quando o MTG era lá na Andradas, no início da Andradas. Quer dizer, eu estou envolvido nesse voluntariado há muitos anos. Porque eu nunca ganhei para fazer isso. Pelo contrário, muitas vezes eu mais gastei do que ganhei. Né? Eu gastava para aprender e eu gastava para ir ensinar em lugares mais variados do Rio Grande e até do Brasil afora. Mas ao largo do tempo as coisas vão acontecendo e a gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo, aumentando a bagagem, né? E o que é acima de tudo, né? Hoje eu continuo vendo que de tanto que eu sei, eu continuo engatinhando, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, e apesar de toda a bagagem que eu tenho. Fiz intercâmbio latino-americano, passei mais da metade do Brasil, em 19 estados, fazendo orientações e trabalhos com a cultura do Rio Grande do Sul, não só da dança, sobre todos os aspectos, como eu disse, né? Fiquei 8 anos fora do Rio Grande do Sul, desenvolvendo, fazendo esse trabalho, levando a cultura do Rio Grande do Sul, e nem por isso eu sei mais ou menos do que ninguém, eu sei tanto quanto os livros possam ensinar. E estão aí para ser abertos e ser lidos e esmiuçados. E a gente vai evoluindo à medida que vai adquirindo mais técnica. A técnica te faz evolução. E, acima de tudo, na dança, gurizada, o principal de tudo na dança é a alma. Se dança, é de dentro para fora. Se dança com a alma. Quem dança é mais feliz, eu costumo dizer, muitas vezes, mas só é feliz quem sente no coração. Então, se tu sentir o teu impulso, o teu batido, o teu batimento cardíaco, tu vai no compasso do teu coração. Se tu vai no teu compasso, no compasso do teu coração e da tua alegria, tu é a própria interpretação, tu é a alma da dança. A interpretação tá, cada um sente de uma forma. Eu há tantos anos danço pezinho e danço maçani que eu nunca dancei uma vez igual a outra, porque o meu sentimento a cada momento muda. E o sentimento de cada um que dança muda a cada instante. E o sentimento de todo um grupo são 12 pares, 10 pares, são 10 almas, são 20 almas, são 24 sentimentos, são 24 emoções envolvidas num grupo. Então é tudo como uma engrenagem, onde uma peça falha a engrenagem, falha o motor todo. Então, todos têm que estar naquele momento de alegria. Quem está com cara de enterro, quem não quer sorrir, quem não tem alegria, vai para casa, não vai para festa. Quem vai para festa quer alegria. Quem é que quer ver cara triste numa festa? Quem é que quer ver nego reclamando porque o doente que dói isso, que dói aquilo? Tá doente e vai pro médico, velho, não vai para festa. Então, tu vai para a festa, tu vai para um concurso, tu vai para um festival, tu vai para um rodeio, tu vai defender a tua bandeira, a bandeira da tua identidade, que é a mesma de todos. Todos têm a mesma bandeira. A bandeira é a arte, é a tradição, é a cultura.
É o tradicionalismo, é a tua essência, são as tuas raízes. Aquele momento ali, tu é um artista emprestando o teu corpo, a tua alma, a tua expressão, em memória de tudo aquilo que já foi feito lá atrás por outros, e muitos outros. Né? E a gente continua fazendo, e vai continuar fazendo, e vocês vão continuar passando e repassando tudo isso que vocês sentiram. Agora, nunca se sintam donos da verdade ou donos da razão, porque não existe. Na arte não existe limite. Então não existe um dono da verdade, existem visões. Eu vejo dessa forma. Não quer dizer que eu aprendi dessa forma, que essa forma é a certa. Não. Certa é a forma de sentir. Certa é a emoção. Certa é a dor, certa é a alegria. Então, cada dança tem uma nuance. Cada dança tem uma característica, uma essência. E é muito importante que se conheça as essências de cada uma, a história de cada dança. O que acontece hoje em dia, que eu vejo muito? Hoje em dia eu estou falando coisa de 30 anos para cá, não é hoje em dia de hoje aqui e agora. Não, hoje em dia que já vem ao largo do tempo. Aconteceu ao largo do tempo que as pessoas aprendem a sapatear, aprendem a sarandear e acham que sabem dançar. Então, para mim, se não conhecer um pouco da história, se não tiver um pouco de embasamento do porquê um anu, porquê um atirano, porquê de um balaio, porquê de um pezinho, porquê de uma vadeira, porquê de uma milonga, se tu não conhece um pouco da história, tu vai ser, com perdão da palavra, tu vai ser um macaco, ou tu vai ser um papagaio. Um mero repetidor. Tu vai ser só um animalzinho qualquer que repete e não que sente. A diferença entre nós que bailamos com a alma está exatamente isso, no sentimento. De dentro para fora. Não é assim aquela coisa ensaiada. Agora ri, agora chora. Sabe? Não existe interpretação ensaiada. Interpretação é o envolvimento de cada um com a dança, que faz com que todos interligados tenham a interpretação total do grupo, porque eles estão ali com aquele elo. Não adianta tu fazer rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mecanicamente, se tu não está sentindo aquilo. Que eu vejo muitos grupos, aquele momento que integra, que não sei o quê. Eu vejo que muitas vezes aquilo ali é muito falso. Porque eles estão rezando, mas não estão nem aí porque estão rezando. Eles já foi uma coisa decorada. Pai Nosso está no céu, não sei o quê. Mas virou do lado, já brigou com o parceiro do outro lado, já xingou o amigo do outro lado, já está competindo com não sei. Rapaz, outra coisa importante, competição é ali em cima do palco, naqueles teus 20 minutos, ali tu dá teu sangue, faz tudo. Saiu dali, são todos a mesma bandeira, tá todos ali com o mesmo objetivo, tem o mesmo interesse. Todo mundo quer ser campeão? Claro que é que não quer. Todos querem chegar na frente. Nem todos vão, um vai chegar na frente. É natural. E outra, cabeça de avaliador e bunda de criança, tu nunca sabe o que vai sair. Né? Porque é uma coisa muito importante isso. Não tem que dançar para jurado. Eu vejo que instrutores, e 90%. Porque o jurado vai estar nessa posição, porque eu vou botar o melhor aqui. Porque não sei. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre dancei pela arte e para a arte. Vou prejudicar ao máximo os avaliadores? Claro que vou. Eu quero que eles busquem onde é que eu estou errado. E que me mostrem depois onde é que está errado. Né? O que não acontece, porque muitas vezes botam uma pastinha debaixo do braço e some. Isso acontecia muito. Hoje até está um pouco mais. Mas hoje tem assim, coisas que até eles se confundem quando vão fechar uma planilha. Sabe? É tão complicado aqui. Outro dia eu já vi várias vezes, manuseei N vezes, participei de formulações de planilhas e tudo mais. Tá? E uma época eu dizia assim, isso aqui é só para enganar posteiro. É só para ter... Porque eles não entendem nada. O importante é o que está escrito ali. Muitas vezes o que está escrito não condiz com o que está descontado. Cansei de sentar para avaliar e de escrever um monte de coisas, só que o que eu estava escrevendo era muito mais para auxiliar os grupos do que para ir em conta de desconto disso ou daquilo, porque se fosse por isso ia faltar nota ou eu ia dar nota demais. Então, muitas vezes a nota não condiz com o que tu viu, com o teu envolvimento, com aquele momento na dança. E a dança é isso, dança é momento. Né? E dança é momento também para o avaliador. O avaliador passa ali 20, 30 grupos na frente, se tu considerar mirim, juvenis e adulto, ou um rodeio, né? E tu tem que tirar o chapéu para as criaturas que se predispõem às avaliações, porque é maçante, é sacrificante e não ganha para isso. Pensa que ganha mundos e fundos. Leve engano.
Existe profissão avaliador? Verdade, não existe profissão de avaliador. Não, profissão de avaliador. Quem que não é só avaliador? Só que tem uns por aí, não estou falando de aqui e de agora, estou falando ao largo do tempo. Muitos eu vi, se quiserem eu até dou nome aos bois, mas não convém. Mas o que acontece muitas vezes, que as criaturas passavam o primeiro e o segundo grupo, tu perguntava depois, não sabia quem que tinha. E outras, como é que eu vou avaliar o que eu não vejo? Isso acontece, eu já vi várias vezes. O grupo está lá dançando e o cara está aqui. Quando ele levantou a cabeça, terminou a dança. Uma vez eu perguntei, não, quem é que baixou ali? Qual foi? O André Luiz? Né? Porque se vocês estão psicografando, tu acha que é capaz da pessoa conseguir analisar o que não vê? Então, como é que eu posso dar nota para uma coisa que eu não vi? Eu brincava assim, mas era por realidade. São coisas que acontecem. Eu nunca tapei o sol com a peneira, nunca tive papo na língua também para essas coisas, porque o que eu digo, eu não tenho rabo preso para ninguém, para nada, em lugar nenhum. E isso eu não estou falando daqui de agora, estou falando de toda uma vida, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. Outra coisa importante, tia, não existe manual novo. A história da dança está escrita, o Paixão, quando eles registraram isso em 1956, né, que editaram os Vitale, lá, o Manual de Dança Gaúcha, o Manuel, famoso, azulzinho e tal, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta edição. Eu as comparei, né, houveram adequações entre primeira e segunda, por falhas que houveram, segunda e terceira, dali para frente, tudo foram edições, cópias sem acréscimos maiores. O que aconteceu depois com o MTG, com a equipe bem trabalhada, experiente, que ao largo do tempo buscaram conhecimentos, vivenciaram na carne, uns mais, outros menos, como é natural, né? O MTG achou por bem a equipe trazer o mesmo manual de 56 numa visão mais detalhada, mais atualizada, até uma linguagem mais acessível, porque o manual era uma linguagem mais técnica. Tinha pessoas que não sabiam ler. Eu, toda a vida, busquei as entrelinhas. Quando eu preparava grupos, isso aí, os que vivenciaram isso ao largo do tempo, vão dizer, vai entrar o grupo do índio. Podia ir lá ver, porque, aliás, enchia sempre o local, porque sempre tinha uma coisa diferente. Houve uma época assim que no Festival do Mobral, olha só do que eu estou falando, eu participei, Festival do Mobral, Fegarte e Narte, que tudo é a mesma coisa. A raiz foi o Festival do Mobral. Quando acabou o Mobral em 85, veio o Fegarte. Quando acabou o Fegarte, que Farroupilha não pôde sediar e foi como o Fegarte ainda para Santa Cruz, eu estava avaliando Chula, inclusive, em Santa Cruz, que o primeiro que foi em Santa Cruz. Aí, no outro ano, a Prefeitura de Farroupilha requereu o nome Fegarte. Então o MTG se juntou com a secretaria, com Santa Cruz, e mudaram o nome para Enarte. O festival, as bases eram mesmas, né? Existiam concursos que hoje não existem mais, tipo duplas regionais, né? Mas hoje existem outros que também não existiam lá atrás, ao largo do tempo. Como era a integração nessa época dos grupos? As pessoas falam, os mais antigos, que era bem mais gostoso essa época, tipo, os grupos interagiam mais, hoje eles vão mais para hotéis. Interagiam. Não, e outro, o pessoal estava tudo pilchado com as roupas do grupo, mas eles trocavam as pilchas por outras pilchas e vinham tudo confraternizar, tomar chimarrão, e todo mundo pilchado. Tomar chimarrão, participar, bater papo e tal. Então, é isso que eu me referi. A bronca e a briga, o que tem que dar conta, aqueles teus 20 minutos de fama ali naquele teu momento. Saiu dali, tu é igual a todos, tu está com todos, vocês defendem a mesma bandeira. E a mesma bandeira, eu não falo da bandeira do CTG esse, Y ou outro. Não é o abrigo que vai me definir meu CTG. Meu CTG é o Rio Grande do Sul. Né? Meu CTG é o mundo onde houver entidade tradicionalista que cultue a cultura do Rio Grande. Né? Então, a arte é a mesma de todos, a raiz, a essência é a mesma de todos. E, antigamente, existia uma confraternização maior. Por exemplo, assim, eu sou um dos responsáveis pela famosa dança de integração, que foi no Fegarte,
lá em Farroupilha. Nós estávamos, teve problema com planilhas e tudo mais, e começou a demorar. Normalmente não demorava tanto, naquele ano eu me lembro, começou a demorar muito, e aí a gente reuniu, chamou, eu estava no palco, inclusive usei o microfone na ocasião, começou, tchê, já estamos esperando, vamos juntar aqui fazer um baile, eu queria fazer um fandangão, eu adorava o salão, né? Eu queria fazer um fandangão. Aí resolvemos, veio o pessoal da aldeia, veio o pessoal do Farroupilha mesmo, Novo Hamburgo do Porteira, que eu me lembro até das criaturas assim, né? Aí juntaram os músicos e digo, vamos tocar lá. Aí começou tocando, assim, então vou tocar as danças do concurso. E assim começou a integração. Aí todo mundo veio para dançar. Aí, só que quando o pessoal começou a dançar, já espontaneamente, uns iam trocando de pares e não dançando com seus pares de grupo, né, da invernada. Da invernada não, é de grupo mesmo, porque invernada artística é um outro erro que tem muito, né? O pessoal diz invernada artística é o todo da entidade. O declamador, o chulhador, o gaiteiro, os dançarinos, todos eles é a invernada artística da entidade. Por isso a denominação, desculpa lhe interromper, a denominação de posteiro, porque é aquele que cuida de toda a invernada. Cuida do posto. Né? O posteiro da invernada é a base que tem da formação quando o Glaucus, o Lessa, aquela turma que iniciou o 35 lá, fizeram uma nominata de camperismo, né? O fazendeiro, o estancieiro, ele tem a estância, ele tem a casa grande da estância, ele tem muitos campos, ele tem postos. Cada um desses postos, a invernada do Lagoão, a invernada do Pontal, a invernada do Espinhela, a invernada do Bugio, e aí ele designa um que ele tem confiança para tomar conta daquele posto lá, aquela criatura vai criar o seu gado, inclusive um gadinho lá, toma conta do que é do patrão e cuida alguma coisa para ele que o patrão fornece, né? Mas presta contas ao patrão. Assim que foi designado essa característica hoje da nomenclatura dos CTGs. Os CTGs tem o patrão, tem o capataz, o solta-capataz, enfim, cada um dos cargos com denominações campeiras. Então, tu tem os posteiros e esses posteiros têm seus agregados, que são os que, no caso, por exemplo, o posteiro que dá uma voz de comando no grupo de dança, ele pode ser o bastoneiro ou o mandante, né? Que são nomes que se dão na dança universal, mandante, bastoneiro, né? Mestre-sala, são nomes mundiais já. Nós é posteiro da invernada, né? Posteiro que dá a voz de comando, que fala de certa forma errado, dizer posteiro que dá a voz de comando, né? Posteiro é o responsável pela invernada artística como um todo. Que seriam todas as áreas, exatamente, exatamente. Toda a área artística da entidade. Toda a área artística da entidade, né? Esse é o posteiro da invernada artística. Aí, então hoje muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento maior sobre isso, por isso que eu disse, não adianta saber só a dança, tu tem que saber os porquês que envolve o todo, né? Porque aí tu vai ter mais embasamento, até mais força interior para poder se expressar e interpretar. Porque tu tem conhecimento de causa, tu sabe o que está passando, tu sabe como funciona e por onde e de onde veio, né? E toda coisa tem nome, já dizia, dos índios, né? Cada coisa existe se existir o nome do seu Anyang. O Anyang é o criador. Então, se tem o criador, tem a criatura, tem o criador. De algum lugar, alguma coisa saiu. Então, basta que tu tenha, se predisponha a ir buscar as origens das coisas. Conhecer a história. Quanto mais tu conhece a tua história, muito melhor tu vai te expressar e tu vai poder interpretar coisas da tua história. Por exemplo, eu dou um poema, vamos fazer assim, qualquer um poema, Lusíadas. Eu entrego para o Tarcísio Meira, eu entrego para um Tiago, eu entrego para um Cauã. Quer dizer, eu dei 3 épocas diferentes, Tony Ramos, 4 criaturas. O Lusíadas é o mesmo, Camões. As interpretações vão ser totalmente diferentes, porque todos eles vão ler, vão conhecer a história, mas cada um vai se expressar de uma forma. Então não existe interpretação igual, né? Então eu posso dar um pezinho, eu posso dar uma tirando no lenço, eu vou te passar cada movimento, cada detalhe coreográfico. A movimentação que é a mesma para todos, mas cada um sente de uma forma e conforme a sua habilidade é que vai pôr para fora isso. Isso é interpretação. É o que está na alma, é a emoção, é o envolvimento, o teu olhar com o teu par, o teu sorriso. Não, aquele sorriso, agora ri, agora chora. Não, aquela coisa que tu te envolveu. A gente colocou, inclusive, no livro das danças de salão, né, Saint-Exupéry,
Por quê? Cativa-me, se me cativar, serei teu. Né? Por quê? Porque se tu estiver cativado naquilo que tu está fazendo, quem está te assistindo vai sentir aquilo ali, de uma forma ou de outra, ele vai sentir, mais ou menos, tu vai arrepiar. Na declamação é assim, se tu arrepia com o teu verso, não tem como a criatura que está te vendo não arrepiar, porque ele vai ter envolvido no teu sentimento, na tua interpretação, na tua expressão. Claro que tem um estudo, um conhecimento, um embasamento, e para isso tecnicamente se busca. Não só através da pesquisa, se evolui na prática, vivendo, vivenciando, viver, vivenciar, sentir. Né? Por isso que eu falei, quando eu comecei a falar, de dentro para fora. Da boca para fora, não é, tu não te expressa simplesmente da boca para fora. E outro cuidado, né, que a palavra é a coisa mais forte, a arma mais forte do ser humano. Ela pode te levar para o céu ou para o inferno. Então, cuidado com o que diz. Cuidado com teus passos. Né? Outro, assim, teus passos é importante. Eu estou falando agora como um velho. Velho não, porque eu sou um eterno ancião. Ou um ancião que não quer envelhecer. Mas eu tenho uma vantagem, né, sobre mim e sobre todos. Eu acordo com 15 anos, judiado, machucado, se eu estou muito cansado, eu vou dormir com 22, 23, só que eu nunca estou cansado e nem judiado. Nunca me viram reclamando de alguma coisa, nem bravo com alguma coisa. Tá sempre sorrindo. Tchê, mas quem é que quer ver as desgraças? Cada um sabe da sua. Não precisa o povo. Sim. Tu vive a tua, os outros que se dão futebol ao clube, então vai curtir a vida, vai ser feliz. Tem mais é que feliz. E quem dança é mais feliz. Então tu vive a dança. Não vou entrar em detalhes da minha vida, porque eu acho que assim, da minha vida eu não preciso falar, os outros falem. Porque eu posso inventar o que eu quiser. Dizer que eu viajei o mundo, que eu fiz intercâmbio latino-americano, que passei por congressos, convenções, e sempre brigando e batalhando em função da dança. Brigando não, porque não é briga, é debatendo. Né? Discutindo, debatendo. Emprestando aquilo que ao largo do tempo eu aprendi e aprendendo a cada segundo, a cada momento, cada coisa que acontece na minha volta, que é isso que eu faço. Tinha um apelido uma época de escola que era radar, que eu estava sempre captando tudo, né? Estava sempre ligado. Como hoje, até hoje eu ando sempre ligado. Eu estou aqui, mas eu nunca estou desligado de nada. E te liga em viver e em sentir cada momento da tua arte, da tua dança, mas antes conhece a tua história. Tolstói disse, né? Canta a tua aldeia, serás universal. Então, para te cantar a tua aldeia, tem que conhecer a tua história, né? A tua raiz, a tua essência. Quanto mais tu entra na tua essência, na tua raiz, mais domínio tu tem, mais tu vai sentir prazer do que tu faz. Não existe nada melhor do que a emoção de se sentir feliz e de viver cada momento da sua arte. Tony, eu não te disse, eu passo uma vida projetando sobre isso. Já quero lhe agradecer, né, por essas palavras. Eu até ia lhe pedir no final algumas dicas, porque o objetivo é dicas, né, para o canal. Sim. Mas a sua própria fala e a sua própria vivência já é uma dica, né? É a espontaneidade de dizer a coisa, entende? Então, se tu é natural, deu para ver. Eu não forço, tu não tem que forçar. Quando tu tem uma bagagem, quando tu tem um passado, quando tu sabe o teu passado e tu conhece a tua história, tu é espontâneo em cada momento. O que me perguntam hoje, eu falo isso desde sempre. Ao largo do tempo, eu tinha lá meus 18, 19. Eu tinha 13 anos quando eu fui morar sozinho, 500 quilômetros de casa, tomar conta de mim. Eu nunca deixei de ser a mesma coisa que eu era lá em casa. Quer dizer, a vida vai te condicionando e te conduzindo e te colocando coisas na tua estrada, né? Mas cabe a ti usá-las e usar da melhor maneira. Outra, ninguém é melhor do que ninguém. Tu não é mais conhecedor do que outro. E outros também são mais... Já pensou que nós usamos só 10% da nossa mentalidade, do nosso potencial? Einstein era o maior, que era 15%, 18%. Onde é que estão os outros 80% e cacetada? Então, vive o que tu pode viver e busca, que tem muito mais para te buscar. Eu estou engatinhando e começando cada dia. E continuo analfabeto de pai e mãe, sem nada, estou aprendendo cada momento. E
O que é mais gratificante é tu saber valorizar os teus momentos e sentir. Ontem foi, amanhã não sei o que é. Vive teu momento e curte. E nunca, mas nunca deixa de entregar para os outros, né, o teu conhecimento, a tua bagagem. Eu sempre que posso, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Por isso eu dei os parabéns pro Tony conseguir ter esse canal assim, é uma joia rara da arte. É uma ideia muito legal e acho que todos que tiverem uma oportunidade têm que dar seu pitaco. Eu não podia ficar de fora. Nós já tínhamos combinado e falado N vezes e ainda não. Diz que cada coisa é seu tempo. Tudo tem seu tempo. Seu Índio, eu queria lhe agradecer. Obrigado A contribuição para essa gurizada é muito boa, até para nós, mais novos, né? Que aprendemos a cada dia um pouco mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é legal ouvir, eu sei que a gente vai ter que parar, porque senão fica um vídeo muito grande e teríamos muito mais a gravar. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer novamente ao Índio. E fala aí, professor. Gurizada, bom proveito e que sirva para alguma coisa. Se um de vocês entendeu 10%, eu já sou o homem mais feliz do mundo. Bom proveito, divirta-se. Um grande abraço. Do tamanho do Rio Grande, dizia o Romero.